Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves. Nós estamos começando mais um boletim de previsão do tempo nessa quarta-feira, dia 6 de março de 2024. E para a gente atualizar quais são as condições por todo o Brasil, nas principais regiões produtoras agrícolas, já está conectada aqui comigo a meteorologista Amanda Souza. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Olá, muito bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui em nome da Meteored Brasil. Até peço desculpas, eu estou um pouquinho rouca, mas a gente vai trazer aqui os maiores destaques do tempo, como que isso vai impactar nas lavouras nesses próximos dias. Amanda, pode ficar tranquila porque tá dando para te ouvir perfeitamente. Vamos lá então, né? Onde que chove aí pelo Brasil? Porque tá calor pra caramba, mas a gente tem algumas chuvas intensas acontecendo por aí, né? Pois é, um padrão, né, de verão que tem sido bastante marcante nesses últimos dias. Isso não vai mudar por enquanto. Ainda tem sim uma certa irregularidade das precipitações, mas com alguns eventos extremos de chuva, isso tem chamado a atenção, tem gerado muitos transtornos, muitos prejuízos, tanto na cidade como também no campo. Tem acontecido até um certo excesso de umidade em algumas áreas produtoras, né, entre o sul e o sudeste, e isso tem deixado os trabalhos de campo em um ritmo um pouquinho mais lento. E isso vai continuar nos próximos dias, Virgínia. Já tem chovido muito nesta semana, né, que marca já o comecinho do mês de março, por conta do avanço de uma frente fria. O sistema já está afastado aí na costa da região sudeste, mas ainda tem sido suficiente para garantir muita umidade no continente. Temos uma atmosfera ainda quente, muito úmida também, e isso é bastante favorável, né, para esses eventos extremos, para os temporais. Então, primeiro a gente vai falar da chuva esperada até o finalzinho desta semana, porque ainda tem muitos alertas entre o sul e o sudeste, então uma umidade ainda bastante concentrada em partes do centro-sul do Brasil. Temos aí volumes que podem passar facilmente dos 100, dos 150 milímetros ainda na faixa leste do sudeste, que já tem sido muito afetada, né? Ontem mesmo já teve um evento extremo de precipitação, a frente fria que saiu do sul, chegou até o sudeste, já provocando muita chuva, muitos temporais, muitos transtornos também relacionados a alagamentos, a enchentes. Então ainda tem essa grande preocupação até o finalzinho desta semana. Então, de modo geral, falando do centro-sul do Brasil primeiro, o sudeste é o que está na rota ainda, né, desses temporais, dessa chuva ainda muito volumosa até o finalzinho desta semana, por conta da frente fria afastada na costa. Então ainda tem essa umidade. Mas apesar dessa chuva um pouco mais expressiva no sudeste, o sul ainda não fica livre das precipitações, dessas chuvas que ainda podem ser fortes, ainda podem ser bastante volumosas. Isso porque ainda tem uma instabilidade no interior do continente, né? Uma área de baixa pressão atmosférica ainda mantém, sim, alertas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná também, e isso, claro, traz alguns impactos para as lavouras. De modo geral, é uma chuva, né? Primeiro, a gente pensa no benefício da reposição da água no solo para garantir o desenvolvimento das lavouras, né? Grande parte das lavouras está agora em desenvolvimento vegetativo, pensando principalmente no milho, então tem a condição ainda dessa reposição de umidade. Mas, por outro lado, né, essa chuva muito contínua no decorrer dos próximos dias, já um excesso de umidade também traz outras preocupações. Além daquilo que a gente já comentou no comecinho, de deixar o ritmo das atividades de campo um pouquinho mais lento, também tem a preocupação, porque como você mesma comentou, Virginia, está muito quente, né? As temperaturas estão muito Sim. elevadas e isso junto com uma atmosfera muito úmida, né? Essa maior umidade também presente no ar, e isso acaba sendo favorável também para o desenvolvimento de pragas e doenças. Então, o produtor ainda tem um cenário bastante preocupante, né, nesses primeiros dias do mês de março, algo que não vai mudar por enquanto. E agora, claro, a gente fala também da metade norte do Brasil, tem chovido bastante em áreas aí do norte, do nordeste. Por um lado, tem ajudado sim na recuperação dos rios, mas também eventos extremos de precipitação têm gerado alguns transtornos, alguns prejuízos na cidade e no campo, principalmente na metade norte do Nordeste. Mas aí já é aquela influência das ECIT, bem comum nesta época do ano. Essa zona de convergência intertropical ainda pode gerar altos acumulados no decorrer desses próximos dias, Virgínia.
E, Amanda, toda essa chuva, eu tô com o seu mapa aqui na tela, mas a gente consegue ver que, por exemplo, ali na Bahia, apesar de toda essa umidade, por ali a irregularidade se mantém, né? Exatamente. Essa chuva muito expressiva na metade norte do Brasil por conta das ECIT não é um reflexo de toda a região Nordeste. Então, até boa parte das áreas produtoras do Mato Piba, e aí a gente olha, claro, para a Bahia, o interior da Bahia ainda está muito seco. Então, altas temperaturas têm sido registradas, isso diminui ainda mais rápido a umidade disponível no solo. Então, tem sim essa preocupação, porque apesar de muita chuva entre o Maranhão, Piauí, o Ceará, na Bahia em si não tem chovido muito e por enquanto esse cenário não deve ser alterado aí no decorrer desses próximos dias. E para o final de semana, mano, o que a gente pode esperar? Já conseguimos ter uma ideia do que pode acontecer? Conseguimos sim. Essa chuva ainda vai continuar bastante concentrada, né, em partes aí do centro-sul do Brasil, inclusive uma primeira quinzena de março, que ainda vai ser bastante úmida nessas áreas do sul, do sudeste, no centro-oeste ainda bastante irregular, mas no final de semana tem mais uma frente fria que vai chegar no sul do Brasil. Então, de modo geral, ainda tem esse forte impacto desses sistemas frontais que tem passado de maneira até bastante frequente. Então, tem mais uma frente fria para chegar no sul, vai gerar temporais, vai gerar chuva volumosa em partes aí da região sul do Brasil e depois, já no domingo, aí principalmente no finalzinho do domingo, essa nova frente fria chega de novo no sudeste. Então é mais um sistema frontal que chega provocando eventos extremos de precipitação, ainda deixando sim grande parte do centro-sul em alerta até esse final de semana pelo menos. E Amanda, vamos falar um pouquinho mais adiante, porque a gente falou aí nos últimos meses bastante sobre os fenômenos climáticos e me parece que a gente está dando tchau pro El Ninho, é isso mesmo? Isso mesmo, eu até coloco aqui o gráfico para a gente Perfeito. acompanhar a nova projeção, né, da NOAA, que é o que tudo indica, esse El Ninho já vai embora agora, né, em março, tem uma transição, claro que isso não acontece de uma hora para outra, não vai chegar no dia 31 de março e o El Ninho foi embora, não. Mas é o que tudo indica, a gente acompanha aqui pelo gráfico, que tem sim uma tendência de transição acontecendo entre esse mês de março e o mês de abril. Então essas barrinhas em vermelho aqui que representam o fenômeno El Ninho, que ainda está presente, sim, está perdendo intensidade, né? Tem esse enfraquecimento dessas anomalias do Oceano Pacífico, e a tendência é que a partir aí do mês de abril, principalmente marcando esse trimestre, né, abril, maio, junho, já chegue uma neutralidade climática. Mas é importante ressaltar, Virgínia, que essa neutralidade não quer dizer que tudo vai voltar a acontecer dentro do normal, né? Uma neutralidade até abre mais margens, né, para acontecer uma irregularidade, para ter ainda uma má distribuição das chuvas, ainda tem sim alguns eventos aí de temperaturas mais elevadas, mesmo que junto com esse El Ninho, né, coincidentemente também está chegando o fim o verão. Então já tem um período de transição aí a partir do mês de abril e também uma transição das estações. Então a gente sai de um verão, vai para um outono. Isso já mexe um pouquinho com o padrão da chuva, com o comportamento da temperatura, mas o que a gente alerta o produtor rural é que as mudanças, né, com relação a essa chuva, a essa temperatura, vão acontecer de maneira gradativa. Então a gente tem sim que monitorar muito o outono desse ano, que abre margens, né, depois pensando em uma futura laninha aqui, que são as barrinhas em azul do mapa, né, já tem essa projeção do retorno do laninha no segundo semestre desse ano, e aí esse período de neutralidade, mas que já começa a ter aqui um viés negativo, principalmente a partir de maio, junho, julho, então já tem esse viés negativo, e isso abre margens, por exemplo, para o frio chegar mais cedo. Então, aquelas massas de ar frio, as ondas de frio podem chegar antes, né? Podem chegar de maneira adiantada no sul do Brasil, e isso preocupa o produtor com relação às primeiras geadas desse ano. Então, tem essa neutralidade com viés negativo até que o laninha de fato se instale aqui, principalmente aí durante o inverno, mas o produtor já precisa ficar atento a essa irregularidade ainda da chuva
e depois também essas mudanças nas temperaturas, com essa possibilidade do frio chegar mais cedo. Até para a gente ilustrar isso, a gente mostra que já esse mês de março, um panorama, né, para o mês inteiro. Primeiro a gente fala aqui da precipitação, então tem essa maior umidade concentrada nessas áreas aqui em verde do mapa, mas aí a gente se pergunta, mas se está chovendo nesse momento, né, nesse comecinho de março, tem chovido mais no sul, tem chovido mais no sudeste, por que que esse mapa, quando a gente olha o cenário de março inteiro, tenha toda essa umidade bem concentrada no nordeste e não no centro-sul? E é o que eu comentei anteriormente. A gente precisa acompanhar o padrão dessa chuva, a evolução dos sistemas e quando é que isso de fato acontece. Então, o cenário que a gente tem vivido já é de uma primeira quinzena de março mais úmida no centro-sul do Brasil, né, por conta dessa frequência de frentes frias avançando, né, temos o enfraquecimento do El Niño, temos a oscilação antártica também favorecendo essas frentes frias chegando com maior frequência aqui no sul, depois avançando para o sudeste. Mas isso é um padrão da primeira quinzena, né, desses primeiros 15 dias do mês de março. Mas depois, na segunda metade do mês, a umidade vai avançar toda para o centro-norte, até de maneira mais expressiva, e aí na média acaba que puxando aqui nesse mapa mensal essa umidade bem concentrada, espalhada aqui pelo Nordeste. Claro que ainda tem uma forte influência das ECIT, a partir, né, desse mês de março, abril também começa uma maior influência das ondas de leste, né, uma umidade chegando aqui também nessa faixa leste aqui da região Nordeste, então o mês de março pode terminar com maior umidade concentrada no centro-norte do Brasil. E como a gente chamou a atenção aquela hora, né, para o interior da Bahia, isso vai melhorar também. Então, apesar de muita chuva ainda nessa faixa norte, por conta das ECIT, a tendência também é de uma melhora na distribuição, na reposição da umidade nas áreas produtoras do interior da Bahia, mas isso, lembrando, só na reta final do mês de março, principalmente na última semana de março, é que essa umidade vai ficar bastante concentrada aqui em grande parte das áreas produtoras do Nordeste, Virgínia. Perfeito. Então, Amanda, o que você pôde trazer aqui para a gente é que outono vai ser o período para o produtor arrumar a casa, né? Se programar e ir monitorando dia após dia as previsões. Exatamente. Como é um período de transição, né, tanto de um El Niño para uma neutralidade, depois um futuro Laninha, e também um período de transição do verão para o outono, vai ser uma fase crucial para essa safra. Então, o produtor precisa ficar muito atento às mudanças que acontecem diariamente, semanalmente. Então, por isso é tão importante acompanhar, né, essa atualização da meteorologia, das previsões, para ele conseguir se programar um pouco melhor com relação às atividades de campo. A gente sabe, né, que o produtor fica de olho nessas condições climáticas para decidir ali se faz uma aplicação de um defensivo ou não, né? Esse clima bastante úmido, também muito quente, tem favorecido as doenças. Então, também é um período crucial para o produtor ali programar essas atividades para evitar prejuízos, para evitar as perdas e também tentar tirar o melhor aí dessas condições do clima para ter uma melhor produtividade também lá na frente. Perfeito. Amanda, eu vou abrir aqui as perguntas, tem bastante gente nos acompanhando nesta quarta-feira e a Giovana está perguntando como é que ficam as chuvas no norte da Bahia no mês de março. Bom, Giovana, no norte da Bahia, a gente acabou de acompanhar o mapinha aqui, né, dessa precipitação que vai avançar para o Nordeste. Isso deve chegar com maior frequência, com maior intensidade na reta final do mês de março. Já aí na terceira semana do mês pode melhorar um pouquinho essa evolução da chuva, essa frequência da chuva e também da intensidade, falando de volume, né? Que é isso que o produtor fica de olho ali para a reposição da água no solo. Mas o melhor cenário, pensando no norte da Bahia, é realmente no finalzinho do mês de março. Até lá, o produtor ainda precisa ficar atento, sim, às chuvas muito isoladas, maiores dias de sol e também muito calor. A Eliana Miguel está dizendo o seguinte: bom dia, aqui no Noroeste Paulista está muito complicado, as chuvas até agora não se consolidaram e logo estaremos entrando no período de seca. Aí ela quer saber se vai ter boas chuvas por lá agora no mês de março. Amanda, ela fala do Noroeste de São Paulo.
Pois é, o noroeste de São Paulo, de fato, tem sido uma das áreas mais afetadas pela irregularidade da chuva e pela temperatura muito alta. E isso, por enquanto, não muda. Apesar de ter previsão de chuva, principalmente a partir da semana que vem, na terceira semana de março, vai ter o avanço aí de novas frentes frias passando de modo abrangente pelo sudeste, a condição ainda é sim de preocupação, de pouca chuva. Apesar de ter essa chuva avançando pelo estado de São Paulo, as frentes frias têm passado de maneira bastante costeira. Então, apesar de ter provocado muita chuva, né, já gerou acima de 200 milímetros nesses últimos dias na faixa leste, ainda tem essa previsão de chuva muito volumosa nos próximos dias, mas no leste de São Paulo, uma chuva que não chega até o interior paulista. Então, de fato, as áreas produtoras no noroeste de São Paulo têm sido mais impactadas negativamente pela falta da chuva, né, por chuvas muito isoladas, e isso, por enquanto, é um cenário a se monitorar. Tem sim previsão de chuva a partir da semana que vem, principalmente, mas pode ser, né, o que tudo indica, não será uma chuva suficiente para resolver o problema por lá. Perfeito. Amanda, essas são as perguntas. Eu agradeço muito mais uma vez a sua disponibilidade, parceria. Já está com o convite aberto para voltar mais vezes para a gente ajudar aí o produtor na tomada de decisão. Um bom restinho de semana para você e a gente continua se falando. Eu que agradeço pela oportunidade, Virgínia. Muito obrigada. Portanto, essas são as informações da previsão do tempo, atualização para os próximos dias, também para o final de semana e principalmente para o mês de março, né? Vamos por partes. De acordo com a Amanda, as chuvas vão continuar bastante expressivas, principalmente ali na região sudeste. O sudeste continua na rota das chuvas mais significativas nos próximos dias. No final de semana, tem o avanço de uma nova frente fria pelo sul do Brasil, que vai aumentar as áreas de instabilidade nessa região, levando aí chuva para os 3 estados, e na parte norte do país também continua chovendo bastante, com exceção da Bahia. O estado da Bahia deve voltar a ter chuva significativa só na reta final do mês de março. Precisamos monitorar, então, tudo isso, porque para algumas regiões do Brasil o excesso de água pode deixar o ritmo de trabalho no campo mais lento, favorecer a incidência de pragas e doenças, e na Bahia a gente pode ter aí um cenário mais complicado por conta da falta de chuva ou da irregularidade dela. Falando agora em fenômeno climático, a gente começa a se despedir do El Niño. De acordo com a Amanda, os dados mais recentes mostram que março vai marcar o início da fase de transição para a neutralidade, mas para o segundo semestre a gente já começa de fato a monitorar o retorno de um laninha. Tudo isso pode favorecer frio mais intenso em algumas áreas do Brasil, então tudo isso já está no radar e o produtor vai ter que monitorar muito de perto essas condições climáticas, principalmente no outono, para a tomada de decisão para a próxima safra, tá certo? Eu sou Virgínia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, já já a gente está de volta.